Olá, paz e bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Você catequista, você catequizando que está buscando um aprofundamento da sua fé. Hoje nós vamos tratar de uma questão muito importante sobre a nossa igreja, sobre a fundação da nossa igreja. Veio uma pergunta através de um seguidor, não sei se é católico ou protestante, mas que me perguntava sobre a fundação da igreja. Se Jesus tinha fundado realmente uma igreja. E aí, Jesus fundou uma igreja? Nós sabemos que Jesus passou pelo mundo fazendo bem, pregando o reino de Deus, pregando o evangelho, fazendo discípulos e fazendo também seguidores através do. Mas Jesus fundou uma igreja? Olha aí, a resposta encontra-se lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos ver o que Jesus diz a Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí, esta é a resposta da nossa pergunta. Jesus, sim, fundou uma igreja. E ele fundou sobre o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Que pedra que Jesus está falando? Jesus está falando da fé de Pedro, da profissão de fé de Pedro. Olha, se nós voltarmos um pouquinho aqui nos versículos, nós vamos ver que Jesus não escolheu Pedro simplesmente por escolher. Ele escolheu Pedro devido à profissão de fé de Pedro em Jesus Cristo. Vejamos ali nos versículos anteriores, ali no versículo 13. Chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles responderam que uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou alguns profetas. E aí Jesus orienta esta mesma pergunta aos seus apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ali vem a profissão de Pedro. Ali no versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a profissão de fé de Pedro. Por isso Jesus diz que sobre esta pedra edificará a sua igreja. Qual pedra? É a fé de Pedro. Esta fé que onde afirma: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui é o fundamento da nossa igreja. Então, o fundamento da Igreja Católica Apostólica Romana está na fé de Pedro, ao afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a fundação da nossa igreja. E Jesus continuou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Olha só, a fé de Pedro, ela está alicerçada numa revelação divina. Não foi algo carnal, não foi carne ou sangue que revelou isso, ou seja, não foi algo humano, é algo divino. A fundação da nossa igreja é algo divino. E a fundação da nossa igreja está alicerçada sobre a fé de Pedro. Esta fé que Jesus a confirma através de sua fala. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, Jesus edifica a sua igreja sobre a fé de Pedro, que é esta pedra que ele afirma, né? E Jesus continua: e as portas do Hades, ou portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. Ou seja, é algo divino, é algo criado por Deus, pelo próprio Jesus Cristo, esta igreja. Nada vai prevalecer contra esta igreja. Né? Jesus continua ali no versículo 19, do mesmo capítulo 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Este texto, Jesus está falando sobre perdão, sobre dar o perdão. Nós temos uma explicação, um complemento, lá no Evangelho de João. João, capítulo 20, versículo 22. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados.
aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ãos retidos. Ou seja, aqui Jesus dá o poder aos apóstolos de perdoar pecados. É a questão da chave, do ligar e do desligar que nós acabamos de ler em Mateus. Voltamos ao Evangelho de Mateus. Então aqui, no capítulo 16, versículo 18, nós temos a confirmação de que Jesus, sim, edificou uma igreja sobre a fé de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema? Se você abrir o seu Catecismo da Igreja Católica, lá no número 862, nós vamos ver uma citação. Citação essa que é da Lumen Gentium, um documento do Concílio Vaticano II. Lumen Gentium, número 20, olha ali. Assim como permanece o munus que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido aos seus sucessores. Da mesma forma, permanece o munus dos apóstolos de apacentar a igreja, a qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Os bispos, por instituição divina, sucederam aos apóstolos como pastores da igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aqueles por quem Cristo foi enviado. Então aqui nós temos um texto da Lumen Gentium, número 20, aonde fala sobre a sucessão apostólica, ou seja, quem são os sucessores dos apóstolos. E é interessante que ele trata Pedro como o primeiro dos apóstolos. E este apóstolo é aquele que estava à frente dos outros apóstolos. Pedro recebe do próprio Jesus o poder de guiar esses apóstolos. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que nós acabamos de fazer a leitura. Então, meus irmãos e minhas irmãs, realmente Jesus edificou uma igreja. Esta edificação da igreja foi sobre a fé de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Cristo edifica a sua igreja sobre a fé de Pedro. Bom, você sempre vai ver aqui nos nossos vídeos, aqui no canal Bíblico Catequético, que nós usamos os fundamentos da nossa fé, que são as Sagradas Escrituras e também os documentos da igreja. O principal deles é o Catecismo da Igreja Católica. Esses dois documentos nós sempre utilizaremos. Você que às vezes não conhece muito a Católica, eu recomendo que compre o Catecismo da Igreja Católica e comece a estudá-lo. Ali é uma linguagem simples, direcionada a todos os fiéis cristãos, que nos explicam sobre a nossa fé, sobre vários temas da nossa fé. Bom, chegamos ao final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e também, principalmente, a sua pergunta ou a sua sugestão de um tema para um próximo vídeo que nós podemos gravar aqui e colocar também no canal para que a gente possa possa aprofundar-se um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre a nossa catequese, sobre aquilo que nós acreditamos. Ficamos em paz, ficamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.